Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, hoje a gente está começando uma nova série de ensino aqui no Efatá, né? E aí eu estou lendo alguns livros sobre a história da igreja, a história do cristianismo. Eu conversei com os pastores, eu achei que isso seria muito interessante para a gente estar aprendendo aí. É um resumo, claro, né? Porque são os livros que eu estou lendo, é só um resumo, não é nada aprofundado. Mas a gente vai passar por todas as fases ali, né, de forma resumida, sobre helenismo, gnosticismo, mártires, Lutero, calvinismo. Então, a gente vai passar um pouquinho de cada coisa. Assim. Sobre as datas, que eu vou falar algumas datas, elas sofrem diferença, às vezes, de um autor para o outro. Então, a gente, né, talvez você possa ler em algum lugar, ver, não, mas não foi bem nessa data. Eu não me atento muito a isso, é mais uma sequência para a gente entender mesmo, né, a história. Mas se você perceber alguma data diferente, pode ser isso. Eu quero mostrar os livros para vocês. Eu estou lendo esse aqui, que é a História da Igreja Cristã. Depois, se alguém quiser, eu passo o nome do autor certinho. Esse aqui é um. Ele não é muito grosso e ele é bem legal, assim, ele tem os títulos. Tem esse aqui, que é a História do Cristianismo, também. Acho que a Sara tem esse, né, Sara? E aí tem um box que são 2 livros, que é a História Ilustrada do Cristianismo também. Esse aqui é muito bom, ele tem umas imagens junto, é bem legal. E tem algumas informações no livro do Flávio Joséfo também, que é a História dos Hebreus. Também é um livro bem legal para fazer pesquisa, assim. E então é isso, assim, a gente vai... Eu tô lendo eles, seguindo uma sequência ali, a gente vai estar vendo algumas coisas sobre o que está nos livros, né? Então, a gente vai começar sobre a página branca. A gente vai começar lá na página branca. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não são todas as Bíblias que têm, mas algumas têm isso, elas têm uma página em branco no meio delas ali, né? Essa página, ela é uma forma de lembrar o período de 400 anos de silêncio, que é chamado período intertestamentário. É onde não houve pessoas inspiradas por Deus para escrever as escrituras, né? Embora, nesse período, foram 400 anos, né? Houve muitos livros foram escritos, né? Os livros foram produzidos nesse período, mas não são, obviamente, inspirados por Deus. Eles são chamados de livros apócrifos ou pseudoepígrafos, né? Eles foram escritos em grego e tratavam de lendas, de histórias, de mitos da nação judaica. Alguns livros desses que foram escritos nesse período são os livros de Macabeus, de Judite, de Baruque, segundo Esdras, né? Esses livros foram escritos nesse período intertestamentário ali. Mas nunca foi considerado inspirado por Deus, por isso que eles nunca entraram nos livros da Bíblia, né? Além disso, o que mais que aconteceu nesse período ali, que eles chamam de período de silêncio de 400 anos, né? Bom, a Palestina é a região onde é o berço do cristianismo, né? Sempre foi um lugar muito importante. E por ela ter uma posição geográfica privilegiada, porque ela ela ficava, né, no meio de uma encruzilhada ali de grandes rotas comerciais, ela unia Egito, a Mesopotâmia, a Arábia, a Ásia Menor. Então, por conta disso, essa região ela era muito cobiçada, ela foi muitas vezes invadida pelos grandes impérios, né? E aí, no século IV antes de Cristo, surge um novo nome na história, que é Alexandre o Grande. Ele era inicialmente o rei da Macedônia. Então, ele foi um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Ele conquistou praticamente o mundo inteiro da época, né? Alexandre, ele se fez dono da Palestina, de onde né, viria depois o cristianismo. Então, ele adota um princípio que não era muito comum nesse período, naquele tempo em que ele vivia. Ele não oprimia os povos que ele conquistava, ele buscava uma certa simpatia dos conquistadores. Claro que eram tudo dele, né? Mas ele buscava uma certa simpatia deles. Então, ele criava, o que ele fazia? Ele criava laços locais, ele aderia aos elementos daquele povo, né? Os aspectos culturais locais, inclusive ele casava mulheres dessas regiões, desses locais que ele, né, ia conquistando. E aí ele mescla a religião, mas ele leva também a esses locais que ele vai invadindo, que ele vai conquistando, a cultura dele, né? Então, Alexandre tinha uma cultura de expansão, que na história eles chamam de cultura de expansão, mas ele tinha uma base ideológica.
O propósito de Alexandre não era apenas conquistar o mundo, mas ele queria unir toda a humanidade sobre uma mesma civilização, que era né, de tonalidade marcante como grega. Então, o resultado disso foi o helenismo. Ali que começa toda a história do helenismo, que ela tendia a combinar elementos puramente gregos com os outros que eram tomados de diversas civilizações. Então, sempre que a gente ouve a pastora Fabiana falar, porque nada de helenismo, né? Que ela fala, doutrina helenista, é justamente isso, é essa mistura de coisas, de cultura, de crenças que foram inseridas na fé, né? E é a propagação através de Alexandre o Grande que acontece, desse Alexandre. Ele leva os valores gregos, de língua, de estética, de cultura, inclusive filosóficos. Alexandre foi aluno de Aristóteles, então ele leva essa filosofia do eu, né, dos meus pensamentos, da minha vontade, do egocentrismo, onde o homem acaba sendo o centro, que é isso que o helenismo acaba trazendo muito forte, né? Ele acaba levando isso para cada nova região que ele ia conquistando, ele ia levando a cultura dele, e ele pegava também a cultura do local. E foi por causa do helenismo que toda essa região da Palestina começou a falar a língua grega. Eles falavam aramaico, hebraico, né? Depende do período ali, eles falavam um pouco outro. Mas o fato é que o grego ele se tornou a principal língua do mundo, como se fosse o inglês hoje, era o grego na época, né? E aí o grego ele se tornou tão importante que, inclusive, eles viram a necessidade de traduzir o Antigo Testamento para o grego, que é o que nós chamamos, que nós conhecemos, que é chamado de Septuaginta. Foi nesse tempo ali, né, antes ainda de Cristo, que foi o Antigo Testamento traduzido para o grego. Tamanha era a importância da língua grega nesse período. Então, Alexandre morre em 323 a.C., e com a morte dele, começa longos anos de instabilidade política, né? O próprio império de Alexandre começa a entrar em conflito e se divide. Ele se divide em 4 impérios, mas uma parte se apoderou do Egito, que foram os Ptolomeus, e uma parte se apoderou da Síria, Mesopotâmia, né? Que foram os Seleucidas. E aí esses dois, eles vivem em briga para dominar a Palestina. Essas duas forças, né? E todos os dois helenistas do mesmo jeito. Mas aí, com a morte de Alexandre, com o helenismo, o Império Romano se expande, inclusive na Palestina, né? Então, embora parecesse ser bom para as nações, porque facilitava a convivência, comunicação, mas o helenismo, ele não era uma bênção para os judeus, né? Que estavam ali na Palestina. Quando eles começam a entrar, com isso começa a causar problema para o judeu, porque parte da ideologia helenista consistia em o quê? Em igualar e unificar os deuses, né, de diversos povos, era isso que eles queriam fazer. Porque o que ele fazia exatamente? Ele pegava o deus Sol, que era de um povo, juntava com o deus Lua do outro povo e misturava tudo e espalhava para todo mundo. Não, agora tu não vai adorar só o deus Sol, tu vai adorar o deus Sol e o deus Lua. Então, eles queriam tentar fazer isso também no judaísmo, né? E o judaísmo via no helenismo uma séria ameaça à fé deles, porque só existia um Deus, que é o Deus de Israel, né? Então, começou essa mistura ali. Por isso, a história da Palestina, desde a conquista de Alexandre até a destruição de Jerusalém, lá em 70 depois de Cristo, que a gente sabe da história, né? Ela pode se ver como conflito constante entre pressões do helenismo de um lado para tentar invadir, para tentar conquistar, e do outro lado os judeus resistindo. Então, o ponto culminante dessa luta foi a rebelião dos Macabeus, que isso também é uma história que é muito contada por Flávio Joséfo. Os Macabeus, eles eram judeus que formavam um tipo de exército rebelde, vamos dizer assim, né? Talvez não seja esse o nome, mas para que a gente entenda que eles encaravam a luta, né? Eles se rebelaram contra o helenismo, porque esse povo dos Seleucidas, eles queriam impor deuses pagãos entre os judeus, né? E aí, esse grupo de macabeus, eles acabavam tentando guerrear direto, tentando resistir a isso. No início, eles conseguiram manter o controle, impedir que o helenismo entrasse, mas com a morte dos primeiros macabeus, os descendentes desse exército judeu, eles começaram a fazer o quê? A se amoldar aos costumes circunvizinhos,
né? Começaram a favorecer as tendências helenistas. Começaram a permitir as coisas, não, tudo bem, o que que tem, não vai dar nada, né? Começou a entrada. Por exemplo, o que que seria se amoldar os costumes, misturar as crenças? É o crente pular ondinha no Ano Novo, é o crente celebrar o dia de São Valentim. Isso é helenismo, porque você pega emprestado uma crença, um costume de outra fé, de outro povo que não tem nada a ver com o cristianismo e insere na sua vida, na sua fé, no seu dia a dia. Então, era mais ou menos isso que eles faziam, né? Que fazem, que é feito. Está sendo feito até hoje, né? Então, o Império Romano, ele tinha conquistado agora a Palestina, né? Tinha conquistado o país, e ele segurou as ondas dos macabeus. Então, ele conseguiu controlar os macabeus, né? O Império Romano, ele traz com ele também infraestrutura e tecnologia. Quando o Império Romano chega, é um período em que tudo se avança, as estradas começam a se abrir, no mar começa a haver um cuidado, rotas marítimas, né, a expansão comercial, tudo acontece nesse período, assim. Então, ele facilita acesso, estradas, inclusive pelo mar, os acessos, né? Então, são três coisas marcantes nesse período e que, de certa forma, lá na frente, vai facilitar a expansão do evangelho. Primeiro, o Império Grego traz a unificação da língua grega, né? Inclusive nas escrituras em grego. E segundo, o Império Romano, ele traz infraestrutura e as pessoas conseguem ir e vir com mais facilidade. E terceiro, o judaísmo, ele está enfraquecido, e com a divisão de opiniões entre eles ali, acaba que, né, lá na frente isso facilita. Então, o Império Romano, ele dominou e fez o que ele queria. Ele foi dominando tudo, fazendo tudo que queria, mas aí um tempo depois, para mostrar tolerância religiosa, ele levanta um novo descendente de Macabeus para ser o sumo sacerdote, lá na região, né, na região da Judéia, que os romanos nomeiam, então, Herodes, como rei da Judéia, lá em 40 a.C. Ele foi o último governante de ascendência macabeia, que na verdade nem era ele, era a esposa, né? Só que, na verdade, Herodes, o que que ele faz? Ele não mantém a fé, ele não mantém as crenças. Ele começa a introduzir o helenismo no país. Ele não segura a onda do helenismo, ele começa a deixar vir entrar. Inclusive, ele constrói templos, né, em honra a Roma, Augusto, em Samaria e Cesareia. Ele constrói templos pagãos. E aí o povo judeu se revoltava, mas aos poucos o Império Romano está trazendo aí o helenismo, porque traz com coisas legais junto, com acessos, com facilidade. Então, isso vai abrilhantando os olhos das pessoas, né? Acaba brilhantando. E tudo, o que eu vejo, assim, na história do cristianismo é que tudo é muito contemporâneo. Tudo que aconteceu é igual como é hoje. Se você for observar, tá tudo, vai na mesma onda, né? Então, o povo judeu se revoltava, mas o Império Romano começou a trazer o helenismo, construindo cidades, trazendo gentios para viver ali, porque no meio de judeu não vivia gentio. Aí agora ele começa a trazer gentios, e sempre havendo rebeliões, sempre havia rebeliões, o Império Romano controlava, e assim foi durante todo esse período. Chegou o período que Jesus veio ao mundo, então ele cresceu, realizou muitos milagres, fez sinais, maravilhas, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e no ano 33, né, ele se reúne com os seus discípulos, dando as últimas ordenanças. Entre elas, ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, nasce a igreja, começa ali a definição da igreja, né? Então, a igreja, em todas as épocas, passada, presente e futura, ela é formada por todos aqueles que creem em Jesus, como Filho de Deus. No ato de crer, está implícita a aceitação de que Cristo é o seu Senhor, o seu Salvador pessoal, né? E para obedecer como Cristo como príncipe do reino de Deus na terra. Então, essa é a visão da igreja, né? A definição da igreja. E aí a igreja inicia a história com um movimento de caráter mundial em Jerusalém, no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição e 10 dias após a ascensão de Jesus, né? E aí a gente sabe que, pela Escritura, que na manhã de Pentecostes, enquanto os seguidores de Jesus estavam reunidos em oração, eram 120 pessoas ao todo, o Espírito Santo veio sobre eles de forma poderosa e maravilhosa, né?
E aí, o que aconteceu ali? Começou a iluminar a mente dos discípulos, começou a trazer o verdadeiro entendimento, trazer a revelação para os discípulos. Então, deu um novo conceito sobre o reino de Deus. Eles entenderam que esse reino não era um império político, porque antes eles achavam que ia chegar um rei que ia dominar a política e ia controlar o Roma, né? E aí eles começaram a entender que o reino era espiritual, na pessoa de Jesus ressuscitado. E o Espírito Santo passou a habitar permanentemente na igreja. Então, todos os membros da igreja, naquele tempo, eles eram judeus. Todos eles eram judeus. Eles ainda não acreditavam que os gentios poderiam ser admitidos como membros. A igreja ela era formada por 3 classes de judeus. Os hebreus, que eram aqueles que os antepassados viveram na Palestina, considerados a verdadeira raça israelita entre eles, né? O puro judeu, vamos dizer assim, a raça pura, né? E eles falavam hebraico-aramaico. O outro eram judeus gregos ou judeus helenistas, que é chamado. Eram aqueles descendentes de judeus da dispersão, desde o período do exílio, né? Eles foram nascendo em outras regiões. Então, judeus que os antepassados viveram em terras estrangeiras. Eles eram judeus mais liberais, que já deu uma misturadinha, entendeu? Que já nasce fora da Palestina ali, fora do país deles. Então, eles já nascem inseridos naquele contexto de outra fé, outra religião, outros costumes. Então, ele já vem um pouquinho mais liberal, assim. E tinha os prosélitos, que eram aquelas pessoas não descendentes de judeu, mas que se convertiam ao judaísmo, né? Eles abandonavam antigas crenças, antigos rituais e se aceitavam na lei judaica ali, circuncidavam e tudo mais, né? Então, essa era uma minoria de judeus inserida na igreja, mas tinha esses 3 tipos, 3 classes de judeus. Enquanto tudo estava acontecendo, no ano de 54, chega ao poder como imperador de Roma, Nero. E ali ele ficou marcado como a primeira perseguição contra o cristianismo, porque até então, até esse momento, a igreja ela era perseguida, mas pelo próprio judaísmo, pelas pessoas que chamavam, né, falavam que era heresia, que era blasfêmia, enfim, Cristo não era o Messias. Mas nesse momento, quando Nero sobe ao trono, começa a primeira, chamado de primeira perseguição contra o cristianismo. Os primeiros anos de Nero, o governo dele foi de benefício aos pobres, ele fica bancando ali o legalzinho. Mas depois ele se deixa levar pela sua obsessão por grandeza e poder, como a maioria, ou se não todos, os imperadores, né, de Roma. Então, ele mandava matar as pessoas por qualquer contradição. E para piorar a situação, veio aquele grande incêndio de Roma, né, de julho de 64, do ano 64, que foi um incêndio que destruiu praticamente tudo. Esse incêndio ele durou 6 dias e 7 noites. Como Nero ele tinha essa fama de desprezado, de mal, né, de um imperador mau, ruim, o povo começou a achar que o próprio Nero tinha incendiado Roma. Embora não existam evidências, né, os documentos não falam nada sobre isso, mas acredita-se que não tenha sido, o pessoal, né, prefere acreditar que não foi ele, acredita-se que o incêndio se deu pela própria estrutura precária da época, das construções romanas, né? Foi um incêndio muito grande, atingiu, vamos supor, de 14 bairros, atingiu 10 que existiam. E todo mundo achava que foi ele, porque, na verdade, tinha uma informação de que Nero queria reformar Roma. Então, olha, né, que coincidência, ele quer reformar Roma e Roma pega fogo. Então, só que olha só também o que houve. Nero, ele percebeu que os únicos bairros que não foram atingidos pelo fogo foram bairros que a maioria das pessoas que viviam ali eram cristãs. Então, pensa, só os bairros que mora crente que não pegou fogo, o resto incendiou tudo. Então, o que ele fez? Ele colocou a culpa nos cristãos. Ele usou os crentes como bode expiatório. Foi a primeira perseguição oficial cristã pelo Império Romano. Nero ele emitiu um decreto de que os cristãos deveriam ser mortos. E aí eles passaram a ser livremente perseguidos em Roma. Qualquer pessoa podia perseguir cristão. Os cristãos eles foram mortos de vários modos. O mais cruel foram luminárias, né, para a cidade e para o jardim do imperador. As pessoas elas eram besuntadas com piche, eram colocadas em estacas e eram queimadas vivas. Elas eram usadas como lamparinas. Os cristãos eram queimados vivos.
e eles eram também levados para o Coliseu para ser morto por feras. Outros foram crucificados, né? Alguns foram queimados, outros foram crucificados. Ele usou os cristãos para espetáculos, para fazer show, para se divertir. Foi uma carnificina e atos cruéis contra os cristãos. Não, acho que, não sei se teve alguma coisa que foi tão específica assim que foi descrito, né? Que está declarado assim quanta violência foi contra os cristãos, assim. E só para acrescentar, aquele jardim onde ele colocava a multidão de cristãos sendo queimada como tocha viva, né? Enquanto o imperador passeava com a carruagem dele, ele mandava colocar os cristãos assim, em estacas vivos, iluminando o caminho dele, para ele passar com a carruagem. Mas esse lugar, esse jardim, é hoje o Vaticano. É a residência do Sumo Pontífice Católico Romano. É onde fica a Basílica de São Pedro, que é o maior edifício da religião cristã. Ali foi uma das maiores mortes de cristão reunido. Essa primeira perseguição, ela não aconteceu em todo o Império Romano, ela ficou centralizada em Roma. Acredita-se, não há confirmações, porque as escrituras não falam sobre isso, mas acredita-se que nesse período foi que Paulo e Pedro foram mortos também, possivelmente nessa mesma perseguição, por conta das datas, né? A gente acredita nisso, mas não há nenhuma evidência concreta nisso, né? Em 66 depois de Cristo, o Partido dos Zelotes, que era um grupo de judeus que se opunha ao regime romano, eles iniciam uma grande rebelião. Então, o que acontecia? Haviam 4 grupos de judeus, né, de seitas de judeus: os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os fariseus, eles eram os legalistas, que queriam manter a lei deles acima de tudo, né? Se o Império Romano não incomodasse, para eles estava bom. Eles queriam era manter a posição deles bem resolvida, né? Cuidar da lei deles lá. Os saduceus eram aqueles que colaboravam com o Império Romano por interesses. Eles normalmente eram os sacerdotes, eram os ricos no meio dos judeus, então eles eram os que estavam sempre ali alisando o Império Romano. Os essênios, eles se achavam puros e diferentes do mundo. Então, eles não viviam perto de gentil, eles não viviam em nenhuma comunidade que tivesse gentil, eles viviam apartados, eles viviam separados. Sobrava, então, os zelotes para defender esse povo, né? Essa rebelião, ela foi talvez a mais violenta de todas, né, entre judeus e Império Romano ali, e conduziu, em suas consequências, à destruição de Jerusalém no ano de 70, quando o general Tito, que depois ele também vira imperador, ele conquista a cidade e ele derruba o templo. E aí Flávio Joséfo, ele registrou em loco a destruição de Jerusalém em 70. E ele conta detalhes, assim, sabe, esse escritor, ele faz a gente entender que essa guerra, ela foi muito maior do que se pode imaginar. Eles fecharam o templo com um monte de pessoas dentro para queimar, enfim, tem todas as idades, milhares e milhares de judeus foram mortos. E outros milhares foram feitos prisioneiros e escravos. Inclusive, nesse período, eles falam que Roma ali construiu muitas coisas, muitas obras, inclusive parece que o Coliseu também foi construído por judeus escravos, para depois ser usado ainda para matar outros judeus, né? Na queda de Jerusalém, morreram poucos cristãos, ou talvez nenhum, não tem registro sobre a morte de cristãos nesse período. Por quê? Porque eles estavam atentos às declarações proféticas de Cristo. Então, eles saíram da cidade e se refugiaram em regiões como o Vale do Jordão. Com a destruição de Jerusalém, houve a dispersão de muitos judeus. E aí, o que acontece? O farisaísmo desses 4, né, desses 4 grupos, os fariseus foram que mais resistiram. Não tinha mais templo para sacrifício, né? Que quem ocupava esses lugares de sacrifício, para fazer sacrifício, eram os saduceus, então não tinha função para o saduceu. E aí eles começaram a fazer o quê? Montar as sinagogas para estudo das escrituras, né? Desde a destruição de 70, os judeus não têm mais templo. Lembra que no primeiro templo, Salomão construiu, né? A gente sabe da sequência lá, Salomão construiu o primeiro templo, aí depois os babilônicos foram lá, destruíram tudo, né? Depois foi erguido novamente
com a administração de Zorobabel, que foi após o exílio. Aí Herodes, o Grande, ele quis dar uma reformada no templo ali e tal, e agora em 70, no período de Tito, foi destruído pelos romanos. Então, hoje, Jerusalém está sem templo, não tem onde fazer sacrifício, eles não têm templo, desde esse período de 70 depois de Cristo até os dias de hoje. Nunca mais eles fizeram. Então, eles estão se organizando para construir o terceiro templo. E nesse terceiro templo é que virá, segundo o que eles acreditam, o Messias. Por isso que acaba sendo o nosso reloginho ali, né? Da volta de Cristo. Aliás, a palavra Messias e Cristo é a mesma coisa. Messias é hebraico e Cristo é grego. E ambas significam o ungido, ou o príncipe do reino, né? Então, desde o começo, os cristãos, eles sempre enfrentaram grandes desafios. Sempre foram perseguidos pelos judeus. Tanto que Estevão e Tiago foram mortos pela pressão que existia entre judeu e cristão, né? Aliás, falando em Estevão, ele era um desses 7 judeus helenistas que está citado lá em Atos 6, como os primeiros diáconos que se formaram na igreja, né? Inclusive, o nome Estevão é um nome grego. Então, os judeus, eles sempre foram um povo que se separava, e eles faziam questão disso, né? De falar que, não, tu não é o judeu puro. Então, esse é uma situação também ali. Em Atos 6 fala que eles não estavam tratando bem as viúvas dos judeus helenistas. Então, Estevão foi morto por proclamar Jesus Cristo como Salvador, e não somente para judeu, como também para gentil. Parece que Estevão foi o primeiro membro da igreja a ter uma visão do evangelho para o mundo, porque ele lança ali, né? Filipe também era judeu helenista, ou seja, Filipe também era um judeu que nasceu fora da região, né? E ele fazia parte desse grupo de 7 diáconos, que é citado em Atos 6. Depois da morte de Estevão, Filipe começa a pregar o evangelho em Samaria, que era um povo rejeitado pelos judeus. Então, ali a gente percebe que começa a tentar colocar outro povo junto. Inclusive, ele estabelece uma igreja em Samaria, que foi reconhecida depois, mais tarde, mais adiante, por Pedro e João. Essa foi a primeira igreja estabelecida fora dos círculos judaicos, essa que Filipe estabelece em Samaria. Demorou um pouquinho para eles entenderem ainda que a mensagem de Jesus era para todos os povos, né? Não somente para judeu. E aí, 2 acontecimentos são muito importantes para isso, que a gente vê no relato da Bíblia. Primeiro, Pedro teve a visão, né, daquele lençol com alimentos impuros, que está lá em Atos também, né? Todo mundo lembra, né? Que Deus diz para Pedro, não torne impuro que eu purifiquei. E ali Pedro entendeu que era para todos os povos, né? E segundo acontecimento que acontece é a conversão de Paulo. Paulo era um judeu convicto, fariseu obediente, né, a todas as leis, as regras dos judeus. Inclusive, ele participava das perseguições e dos assassinatos dos cristãos, porque judeu achava que cristão era uma seita, uma seita falsa que estava contra o judaísmo, então eles tacavam-lhe pau, né? E aí Paulo, então, passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia se torna um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, aqueles que não eram judeus, né? Então, Paulo, ele vai para uma região de Antioquia e ele sai claramente com o propósito de propagar a fé e que, na sua experiência, não deve se limitar a judeus. Paulo teve o start ali. E dali da igreja de Antioquia, eles começam os trabalhos de viagens missionárias. De lá de Antioquia, eles saem para as viagens missionárias que levariam o evangelho a todos os cantos. Então, Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos. Mas uma coisa que é importante lembrar também, assim, é que o evangelho, ele começou a crescer de forma explosiva, principalmente através das pessoas comuns. A igreja, ela nasce de pessoas comuns, livres, pessoas livres que podem circular, como o próprio Paulo, né, que tinha essa liberdade pela documentação dele lá, e aí as pessoas começam a levar esse testemunho cristão. Os comerciantes, os artesãos, pessoas como eu e você, que são fundamentais nesse processo, desde o início da igreja. Por isso que a gente fala assim, por isso que eu falo que continua sendo a mesma história, a mesma coisa até os dias de hoje, né? Isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos, assim, que era o povo comum que levava a fé cristã pelo mundo, muito além do que a gente consegue imaginar. Os maiores evangelistas de todos os tempos foram pessoas comuns,
levando o seu próprio testemunho de salvação através de Jesus Cristo, né? Então, todos nós somos chamados para ser missionário e levar as boas novas da salvação para todas as pessoas. Nesse tempo de conflito entre judeu e cristãos, Roma não intervia. Roma não tinha interesse nisso, apenas em manter a ordem. Mas o cristianismo ele começa a crescer e ele ultrapassa exponencialmente o número de judeus. E aí, no ano 68, o povo se rebela contra o governo tirano de Nero, e o Senado romano ele retira do poder Nero e ele se obriga a fugir. Então, fugitivo, ele não tem para onde ir, Nero acaba se suicidando. E aí, com a sua morte, muitas de suas leis foram abolidas. Mas o seu edito contra o cristão continuou a vigor. Não caiu. Então, na prática, a igreja começou a viver uma relativa paz, né, por enquanto, mas eles continuavam sendo perseguidos. Então, a igreja, ela nunca, desde o início, ela nunca deixou de ser perseguida. Desde quando, né, Jesus iniciou o ministério, a igreja sempre é perseguida. Mas existe um tempo de relativa paz e existe um tempo mais intensificado. E aí, nesse tempo, a igreja continuava crescendo, e aí vem o ano de 69, que Vespasiano assume, e depois o filho dele, o Tito, né, que é o mesmo que no ano seguinte, no ano 70, toma Jerusalém e destrói. E aí, depois disso, o império, ele parece que dá uma esquecida nos cristãos. Né? Eles eram perseguidos, mas não de forma diretamente pelo império. Então, a igreja continuava crescendo, pregando o evangelho, e aí, no ano de 81, Domiciano sucede o imperador Tito e assume o poder de Roma. Então, a princípio, ele também foi um reino pacífico, também chega bonzinho, mas aí no final, novamente, as perseguições começam a surgir. Domiciano era como todo imperador, né, vaidoso, querendo ser honrado, ser adorado ali, e aí ele começa a restaurar as tradições romanas, exigindo que todos o respeitassem as tradições romanas, né? Então, ele determina que sejam prestados sacrifícios, entregues ofertas a Roma, e aí os cristãos começam a se negar. Ao se negarem a isso, os cristãos, e claro, os judeus também, acredito, né? Eles entram na lista de pessoas que são malquistas pelo imperador. E aí essa foi a segunda perseguição imperial, né, do Império Romano aos cristãos. E em alguns locais apenas, também não foi em todo o Império, mas também foi terrível. Também nem todos eram mortos, alguns eram presos e exilados nesse período, como foi, por exemplo, o apóstolo João, né? Ele vivia em Éfeso, foi preso e exilado na ilha de Patmos. E aí foi em Patmos que João recebeu a revelação, escreveu o livro de Apocalipse. E aí, por fim, Domiciano ele foi considerado como tirano e acabou sendo assassinado em seu próprio palácio. Mais uma vez, a igreja começa a desfrutar de um período de relativa paz com relação à perseguição do império, nunca deixou de ser perseguida, mas começa a diminuir essa busca por eles, né? E a igreja continua crescendo. No ano 98, já no final do século, né, desse primeiro século, na virada para o século II, assume Trajano. E Trajano, ele decide que é desnecessário usar o dinheiro e todo o empenho do governo romano para perseguir os cristãos. Inclusive, consta que Plínio era um governador jovem do período de Trajano, que ele envia carta para Trajano questionando como proceder com relação aos cristãos. Então, ele comenta na carta que tem muitos cristãos naquela região e que ele descreve também que os templos pagãos estavam quase abandonados, não tinha mais tanta gente indo nos templos. E, inclusive, não havia tantas pessoas para comprar carne sacrificada dos ídolos, que é esse assunto que Paulo entra lá na carta aos Coríntios, que ele fala sobre a carne. Essa carne que ele fala lá de comer, não comer, escandalismo, não escandalismo, é essa carne sacrificada aos ídolos, que era entregue nos templos, né? Então, Plínio, ele começa a fazer uma pesquisa e ele traz os cristãos, ele traz até ele para investigar como que é o cristão, como que vive o cristão. Acho que mais um pouquinho ele quase converteu ali. E aí ele começa a aprender sobre as práticas, sobre as crenças cristãs, né? Muitos cristãos negavam que eram cristãos, porque sabiam que iam morrer, e muitos diziam que antes eram cristãos, mas agora não são mais. Quando os cristãos negavam, Plínio fazia eles invocarem os deuses.
Ah, tu não é cristão? Não, então você vai ter que invocar os deuses. Então, eles tinham que adorar o imperador, oferecendo vinho e incenso diante de uma estátua lá do Trajano, e eles tinham, inclusive, que amaldiçoar, eles tinham que maldizer os cristãos. E aí, quem fazia isso era colocado em liberdade, não era mais perseguido. Mas Plínio, ele escreve uma frase na carta para o imperador que é muito forte. Ele fala assim, ó, é impossível obrigar os cristãos verdadeiros a fazerem essas coisas. Cristão verdadeiro não vai fazer isso aí não, Trajano. Não vai adorar a tua estátua, não. Então, Plínio, ele não encontra crime nos cristãos. Só que como ele ofereceu 3 oportunidades, ele, né, esses primeiros ali que foi a questão da carta para ele, como ele ofereceu 3 oportunidades para esses cristãos eles renunciarem à fé, e ele ainda fazia ameaças para esses cristãos, olha, se você não renunciar, você vai morrer. E ele fez isso umas 3 vezes, assim. Como eles não renunciaram, ele condenou esses cristãos à morte por obstinação e desobediência, porque não tinha falha. E aí ele começa a interrogar os cristãos, inclusive aqueles que negavam, né? Mas como tu não é mais cristão? Não, mas como que era antes, então? Ele começa a interrogar esses cristãos para saber sobre o testemunho. E eles falavam sempre a mesma coisa, que o crime era de se reunir e cantar hino em forma de oração para Cristo como Deus. Eles faziam votos de não roubar, não adulterar, entre os outros pecados, e eles se reuniam para uma refeição que não era nada contrário às leis de bons costumes. Então, Plínio, ele escreve uma carta para o imperador, ele comunica tudo isso que ele, né, acabou de descobrir, e aí eles fazem um decreto. O cristianismo continua sendo proibido, eles não abriram mão, mas que não deveria ser um esforço do Estado para que isso acontecesse. Então, o Império de Trajano, ele persegue apenas a partir de denúncias, que não podiam também, essas denúncias não podiam ser anônimas. O cristianismo, ele não era alvo do Império. Então, eles não querem fazer muito esforço para isso. E aí, o máximo que deveria fazer mediante uma denúncia, a denúncia tinha que ser clara, tinha que ser explícita, e na recusa de prestar lealdade ao imperador, quando o cristão se negasse, esse cristão ele era levado a julgamento. E aí eles pediam para negar Deus, se não negasse, então eram martirizados por causa disso, né? Enquanto isso, nas igrejas, o que estava acontecendo nas igrejas? Os ensinamentos dos apóstolos, né? Eles começaram era sempre, né? Mas então, nesse período, o apóstolo Paulo, ele é usado, a carta de Paulo aos Romanos é usado para os ensinos, os ensinos de Pedro e de João também eram aceitas por todas as igrejas como uma regra de fé. O batismo, ele era um rito de iniciação na igreja por toda a parte. Todas as igrejas, isso era meio que universal, assim, o batismo era para iniciar, né, a fé da pessoa ali na igreja deles. O dia do Senhor, agora, era observado como no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, porque antes a igreja, como ela era formada só por judeus, ela era observada no sábado, né? As pessoas descansavam, ceavam no sábado. E agora começam a separar para o domingo, por conta da ressurreição de Cristo. Então, já nos dias de Paulo, na Bíblia, a gente vê que isso acontecia, que algumas igrejas se reuniam no domingo, como consta lá numa reunião que eles estão no primeiro dia da semana, lá em Atos 20, no versículo 7. Então, a ceia do Senhor, ela era realizada em todos os grupos, todas as igrejas, né? A ceia, no início, ela era celebrada no lar, assim como era a Páscoa no início, como foi a origem dela, né? A gente já observa isso desde a da Bíblia. E nas igrejas gentílicas, apareceu o costume de celebrar essa reunião como se fosse uma ceia qualquer. E cada membro levava a sua própria provisão. Então, eles não compartilhavam entre si uma ceia. Eles formavam grupinhos de grupos ali. Dentro do próprio grupo ficavam tudo separadinho. E aí, o apóstolo Paulo repreendeu na carta, que a gente pode perceber esse abuso, né, esse costume que estava sendo causado ali. E a gente vê isso lá na carta que ele escreve, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que ele fala sobre a ceia. Ele faz essa correção ali, né? No fim do século, a ceia do Senhor ela era celebrada onde os cristãos se reuniam. Mas, talvez por conta da perseguição, isso não acontecia em reuniões públicas. Eram somente reuniões de membros da igreja e somente os membros que participavam. E essa reunião também era considerada um mistério para quem não participava, né? Tava aquela dúvida no ar do que acontecia nessa reunião, porque quem não era membro não participava.
os planos das reuniões cristãs, elas eram uma derivação das reuniões da sinagoga judaica. Então, o que eles faziam? Eles liam as escrituras do Antigo Testamento, porções das cartas apostólicas, dos evangelhos, eles liam salmos, eles cantavam, na verdade, salmos, né? E alguns hinos cristãos também. Era mais ou menos assim, desde o início que acontecia a igreja cristã. E as orações, elas eram, os livros contam que elas eram diferentes das orações feitas na sinagoga, claro, porque os cristãos, eles faziam as orações espontâneas, né? O uso da palavra também era oferecido aos irmãos sem restrição. Não era o caso do judaísmo, né? Que só podia um falar, o mestre falar, não sei quem. No caso da igreja, o púlpito é igual aqui no Tropa, é oferecido para os irmãos, né? Então, por causa desse decreto de Trajano, a igreja ela começou a viver uma relativa paz de novo. Embora a igreja ela vivesse um tempo um pouco menos sombrio, né, de menos perseguição, mas mesmo assim sempre sempre houve muita morte, muito caos, sempre, por conta do evangelho. Teve um caso, é registrado um caso de, mesmo nesse período de relativa paz, por volta do ano 107, Inácio de Antioquia, que era bispo, né, ele foi entregue às autoridades para ser martirizado um pouco antes. Ele fala assim, meu amor está crucificado. Eu sou o trigo de Deus e os dentes das feras hão de moer-me para que eu possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Então, ele foi um dos registros que ficou muito marcante nesse período. Outro também, no ano de 155, foi Policarpo, que era bispo de Esmirna. Ele foi entregue às autoridades para ser martirizado também. O juiz insistiu que ele jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo, né, para que ele ficasse livre. E ele respondeu, também é uma frase muito conhecida, que ele fala assim, eu sirvo há 86 anos a Jesus, e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou? Ele foi queimado vivo na frente de uma multidão, simplesmente por seguir a sua fé. Então, durante esse período, durante todo o século II, e boa parte do século III ali, não houve perseguição sistemática. Sempre houve perseguição, mas ainda assim, esse foi um tempo de relativa paz. Ser cristão era ilícito, era proibido ser cristão, né? Mas eles eram castigados quando levados a tribunal. Senão, as pessoas faziam, né? O império fazia vista grossa. Então, a igreja ela continua crescendo, prosperando e se torna muito numerosa. Só que aí começam a surgir outros problemas. O primeiro problema era sobre o que os pagãos pensavam sobre o cristianismo. Porque as pessoas elas não sabiam o que significava ser cristão e nem o que acontecia, né, nessas comunidades religiosas. Então, começou a surgir vários mitos, várias lendas a respeito dos seguidores de Jesus. Nesse tempo, eles chamavam os cristãos de ateus, porque eles não adoravam a Deus, então eles eram ateus. E aí os pagãos, eles ouviam dizer, ou eles viam, né, os cristãos fazendo alguma coisa, e aí eles começavam a interpretar erroneamente. Por exemplo, os cristãos, eles se reuniam todas as semanas para celebrar uma refeição juntos. Essa refeição era celebrada em privativo e somente eram admitidos aqueles que eram batizados e que os que haviam sido iniciados na fé. Só podia participar esses mais, né? E aí, com base nessas informações, começaram a aparecer os boatos. Eles falavam que os cristãos pegavam um bebê recém-nascido por conta da história do nascimento de Jesus na manjedoura, tarará. Começou a surgir vários boatos, tem muitos boatos, mas esse é um deles que eles falavam que os cristãos pegavam o bebê recém-nascido, colocavam dentro de um pão, cortavam no meio e comiam a criança. Tem um monte de histórias, assim, de boatos que os pagãos começam a falar, né? Além disso, a elite do Império Romano começou a criar argumento contra os cristãos, porque como a igreja foi crescendo, foi tomando uma forma, né, gigantesca, eles não conseguiam aceitar que pessoas pobres estivessem com a razão, pessoas pobres estivessem numa liderança dessa.
Porque hoje a igreja ela está associada muitas vezes a dinheiro, a riqueza, mas naquele tempo a igreja era formada por pobres, na sua grande maioria, né? Então ali começava um problema que isso incomodava a elite, né, dos romanos. Outro problema que veio nessa época foram as heresias, que começaram a aparecer dentro da igreja, de dentro mesmo da igreja. Os cristãos, eles cresciam e não tinham uma organização. Então, uma dessas heresias foi, por exemplo, o gnosticismo. O gnosticismo, ele vem do grego gnosis, que quer dizer conhecimento. Eles afirmavam que a salvação não vinha da fé, ela vinha de um conhecimento que as pessoas adquiriam, e que Jesus era apenas um espírito. Gente, isso dentro da igreja. Os gnósticos cristãos, eles acreditavam que Jesus não era como Deus. Eles não podiam ter Jesus não teria a mesma natureza de Deus. E aí o gnosticismo foi uma das principais heresias do século II e que esteve mais próxima de abalar a igreja realmente. Foi um período muito difícil porque ele expandiu, o gnosticismo expandiu dentro das igrejas e começou a causar muitos problemas ali. E se você observar em detalhes, né, no livro explica bastante coisa sobre isso, mas se você observar o gnosticismo, ele ainda está misturado na igreja. Muitas coisas das quais eles pregavam está inserida na igreja. Muitas coisas. Teve, inclusive, um líder religioso nesse período, que era chamado Marcião, que era de dentro da igreja cristã, que ele arrastou muita gente para uma doutrina estranha, uma doutrina muito estranha. Eles tinham a sua própria Bíblia, e havia uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele falava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, punitivo, de ira, e o Deus do Novo Testamento era um Deus de amor pregado por Jesus. Então, ele excluía o Antigo Testamento. Ele não usava o Antigo Testamento. E aí eles usavam apenas algumas epístolas paulinas e o Evangelho de Lucas modificado. Eles tiravam toda a parte que falava alguma coisa sobre judaísmo, algumas passagens judaicas, eles tiravam. E aí, diante de tudo isso, o que estava acontecendo com a igreja, né? A igreja entendeu a importância de responder a tudo isso que estava acontecendo, e aí ela começa a se organizar e teve 3 principais respostas sobre isso. Aí inicia o cânon, né, que é a definição dos livros do Novo Testamento, o credo, que é a organização das crenças, daquilo que a igreja acredita, né, daquilo que ela vive, e a apostolicidade da igreja, que era organizar a igreja, entendendo que ela era uma igreja apostólica, que surgiu através ali dos apóstolos, na expansão dos apóstolos, né? Mas esses detalhes a gente vai ver no próximo encontro, né? Amém?